Boa noite a todos. Vamos aguardar o presbítero Júnior aí. Estamos conversando um pouco sobre esse projeto maravilhoso. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Já já o presbítero Júnior vai estar com a gente aqui para a gente bater um papo. A gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu espero que Deus possa falar ao coração de muitos. Ai, deixa eu virar, peraí. Boa noite, presbítero. Ô, Varão, boa noite, Pai do Senhor. Paz do Senhor. Tudo tranquilo por aí, presbítero? Tudo na paz, Varão, tudo tranquilo, graças a Deus. Amém, amém. Então, presbítero, boa noite, né? Eu queria, antes de mais nada, te agradecer por estar cooperando com esse projeto que eu creio que Deus tem colocado no meu coração, e você foi uma das pessoas que me apoiaram, né, nesse projeto, né? É uma coisa muito importante. Eu creio que através dessa live e de tantas outras que a gente vai fazer, muitas pessoas que Deus vai tocar no coração de muitas pessoas, né? Então, diante de tantas coisas, eu queria te agradecer por estar participando, para estar falando um pouco da palavra de Deus ao coração do povo que está nos acompanhando. Boa noite. Boa noite, Varão. Para mim é um grande prazer poder estar compartilhando um pouco com as pessoas daquilo que Deus fez na... Oi, tá me ouvindo agora, Varão? Oi. Agora sim, agora sim. Então, deixa eu prosseguir agora. Para mim é um prazer enorme poder estar falando um pouco para as pessoas daquilo que Deus fez na nossa vida, né? Daquilo que Deus tem, da maneira que Ele tem agido, tem operado, a grandeza de Deus, poder mostrar para as pessoas que, como a Bíblia diz, Varão, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdade, verdade. E semana passada a gente fez a primeira, né, com o professor Rodrigo, e foi bem proveitosa, né, a conversa, com o testemunho dele, que ele deu, e com essa ação legal que ele está fazendo, né? Então isso cada dia mais me motiva a estar continuando, a estar fazendo novos convites para que esse projeto continue, né? E diante disso eu queria já iniciar contigo. Queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, de repente para quem não te conhece, para estar conhecendo um pouquinho mais de você, presbítero. Amém, Barão. Eu sou o presbítero Júnior, tenho 39 anos, sou casado há 15 anos, né? Por 16 anos na presença de Deus, há 15 anos exercendo o ministério, né? Pegando a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor, tenho uma filha de 6 anos, e há 15 anos o Senhor nos entregou esse ministério, né, Barão? Há 15 anos nós estamos fazendo a obra de Deus, no Ministério Batista Renovada, Missão da Fé. Estamos ali ministrando para vidas, ganhando almas para o nome do Senhor Jesus. E com muita alegria, né? Nós estamos aqui nessa noite podendo compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, daquilo que Deus tem operado na vida das pessoas que têm chegado até o nosso ministério. Legal, presbítero. Só para dar uma incrementada nisso aí, presbítero, você fez parte da minha conversão aí, né? Você me ajudou bastante quando eu me converti, e isso é um motivo de alegria, porque é nos momentos difíceis, né, que a gente reconhece verdadeiramente os amigos, né? Então, nós temos um testemunho gigantesco junto, né? E é muito legal a gente estar podendo fazer isso hoje e falar um pouquinho para as pessoas, né, presbítero? Dessa caminhada, né?
É verdade, Varão, porque é isso que me alegra, é continuar exercendo o ministério. É poder enxergar as maravilhas que Deus faz na vida das pessoas quando elas se entregam totalmente na sua presença. Nós encontramos pessoas que chegam de inúmeras maneiras, atingida, familiar, financeira, saúde, espiritual, e a gente, através da palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, né, Varão? É a palavra, através da palavra de Deus, nós vemos vida sendo transformada como a sua. E hoje eu estou aqui com muita alegria de poder ter encontrado o Manuel lá atrás de uma forma, e hoje encontrar o Manuel, um homem de Deus, podendo de alguma forma estar fazendo a obra de Deus, levar a palavra de Deus às pessoas que estão necessitadas, ainda mais nesse momento, né, Varão? É motivo de muita alegria poder participar desse projeto que Deus imputou no seu coração. Legal, presbítero. Eu queria, antes de mais nada, antes de pedir o teu testemunho, eu queria aqui que essa nossa live hoje ela é baseada no livro de Hebreus 11, 6, né? Onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E eu creio que através da fé que alguma pessoa falou contigo lá atrás na tua conversão, foi que você começou a tua caminhada. Então, para aqueles que estão escutando a gente, né, presbítero, isso é uma palavra muito importante, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E se você ler ali, no livro, no capítulo 11 de Hebreus, fala de várias situações de fé, fala de Abraão, quando entregou o seu filho, né? Fala de diversas situações que fala da fé. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro de Hebreus 11, é muito edificante para a nossa vida, né, presbítero? E diante disso, eu queria já iniciar que você contasse o teu testemunho, o que te fez a Cristo, a Deus, a buscar a Deus, né? Queria que você contasse um pouco para a gente. No começo do meu testemunho, eu acredito, como na grande maioria, como a gente sabe, que aquele que não vai pelo amor, Varão, ele vai pela dor, né? E eu, infelizmente, eu fui pela dor. E uma dor profunda, né? Infelizmente, aconteceu da minha irmã, de um dia para o outro, acabar acontecendo ela de vontade de se matar, ela acabou ficando muito enferma, acabou, infelizmente, manifestando alguns demônios nela. Infelizmente, a parte espiritual foi um momento muito difícil. A gente não podia deixar ela sozinha em casa porque ela tentava se matar, né? De repente, do nada, ela começava a mudar a sua voz, as suas atitudes, e a gente não conhecia porque era algo espiritual, né? Ela começava a manifestar alguns demônios e a gente não sabia como agir naquele momento. E o desespero foi tomando conta da minha família, da minha vida, da vida da minha mãe, por a gente não saber como lidar com aquela situação. E naquele momento nós procuramos todos os meios, formas de ajuda, né, Varão? Nós fomos até um padre, fomos na igreja católica porque nós éramos católicos, e o padre disse que naquele momento não poderia fazer nada, não poderia fazer nada por ela. Aí eu lembro que minha mãe foi numa mesa branca, levaram lá, deram algum passe nela, também nada mudou. Nós fomos num centro de macumba porque nós estávamos desesperados, também não puderam fazer nada, né? E a situação foi piorando num ponto, Varão, que eu e a minha mãe achamos que revezar quem ficava em casa. Quando minha mãe trabalhava, eu ficava em casa. Quando eu precisava sair, minha mãe ficava em casa porque não podia deixar ela sozinha. E chegou num momento que minha mãe estava tão desesperada que queria abandonar o trabalho, abandonar tudo. Nós paramos de viver para viver por ela, né? Momento desesperador nosso. Até que uma pessoa muito próxima da família tinha comentado que estava indo numa igreja, que tinha um pastor, uma missionária que era uma bênção. Mas nós, como muitos, sem conhecer o evangelho verdadeiro, nós julgávamos, né? Nós éramos preconceituosos com o cristão, com os evangélicos. Nós não aceitávamos. No primeiro momento, nós até recuamos, falamos, não, calma aí, vamos tentar dar um jeito. Só que chegou numa situação tão grave, mano, tão grave, que nós estávamos desesperados. Qualquer tipo de ajuda, qualquer coisa ou pessoa que falasse que poderia nos ajudar, nós estávamos aceitando. Foi quando ela perguntou, vocês não querem que eu traga um pastor aqui para orar por ela, fazer somente uma visita? Aí eu, conversando com a minha mãe, falei, mãe, nós não temos mais nada a perder. Na situação que nós chegamos, nós precisamos de ajuda, independente de onde venha. Foi quando veio nos fazer a visita, um pastor, uma missionária, e chegando lá, conversando com a gente, deram toda uma atenção. Aí eu lembro que no final eles falaram assim, a gente pode fazer uma oração por ela? E aí, Varão, ali começou tudo. Quando eles colocaram a mão sobre ela e fizeram uma oração, e aí começou a manifestar demônios nela, e
E ali começou uma batalha tremenda espiritual. E ali nós fomos começando a entender um pouco do que era o Evangelho, do que era a palavra de Deus, através daquele momento difícil que nós atravessamos. Isso aí se fazem 16, 17 anos atrás. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui na firmada, depois de 17 anos. Hoje, minha irmã que passou esse processo, ela é obreira na casa do Senhor, né? Ela é uma bênção. O Senhor agiu na vida dela de uma maneira poderosa. E aí nós fomos nos aliançando com Deus, conhecendo mais o Senhor. E Deus foi fazendo uma obra na nossa vida, na nossa casa, na minha vida, na vida da minha mãe, da minha irmã. E hoje estamos todos firmados na igreja, me levantaram como um presbítero. E a gente, hoje, aquilo que fizeram pela minha família lá atrás, hoje eu tenho um enorme prazer em fazer por outras pessoas, né? Que você até sabe, que você acompanha um pouco a gente, você está congregando com a gente, você vê um pouco o que é isso que a gente tem passado, né? Não, legal, presbítero. E você comentou uma situação aí, duas situações interessantes, né, que eu vou comentar aqui, em relação a que a gente só vai em busca de Deus pela dor, né? Porque pelo amor, se a gente for buscar hoje os cristãos, eu creio que 90% foi pela dor. Porque com certeza algum amigo apresentou num momento bom e essa pessoa não foi buscar a Deus. Isso foi o meu caso também, né? O meu caso foi assim também, teve que ir pela dor. Deus me apresentou tantas vezes, ele se apresentou para mim e eu não aceitava. Pelo contrário, eu era um perseguidor. Eu tirava sarro. E aí Deus permitiu uma situação para que eu chegasse, que eu acreditasse nele, para que eu buscasse a ele. Então eu creio que isso é importante. Às vezes a pessoa, Deus se apresenta para a pessoa por diversas vezes, a pessoa não quer. E aí às vezes a pessoa passa um momento difícil, como você passou, e para se achegar a Deus, né? Isso aí infelizmente o ser humano ele espera passar pelo momento delicado, pelo momento difícil para se entregar a vida a Deus, né, cara? Infelizmente, né, Varão? Porque a gente, quando não conhece a Cristo, não tem esse conhecimento de quem é Deus verdadeiramente, a gente vive os prazeres do mundo, os prazeres da nossa carne. Então, dificilmente o homem vai se render a Cristo pelo amor, né? Porque o homem quer viver os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Mas Deus é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele nos ama tanto, Varão, que ele prepara situações, ele permite situações na nossa vida para nos mostrar o tamanho do amor dele, para que nós possamos ter um encontro com ele. De uma forma ou de outra, nós vamos ter um encontro com ele. Quando nós tivermos um encontro, aí sim nós vamos escolher aquilo que nós queremos. Mas o encontro todo mundo vai ter. Querendo ou não querendo, todo mundo vai provar um pouquinho dessa água cristalina, porque aquele que bebe nunca mais terá sede, Varão. Verdade, verdade. E eu vou comentar uma situação que me veio na minha mente agora, que foi até um relato que você me deu, eu queria que tu apresentasse para o povo. Que mesmo nessa situação, né, que Deus ainda levanta profetas, Varão, que mesmo nessa situação que você estava passando, você foi logo bem quando você conheceu a tua namorada, que hoje é a tua esposa Tassiana. Isso é importante. Isso é importante passar para o povo, porque isso é um testemunho também de que Deus usa as pessoas para falar com a gente. Sim, sim. Eu lembro que quando começou todo esse processo na minha casa, na minha família, que a gente teve encontro, eu estava começando a conhecer ela, né? Estava começando a conhecer a minha esposa hoje, que é minha esposa hoje. E por um período eu tive que me distanciar dela, por uma semana, porque eu não poderia sair de casa, porque eu não podia deixar minha irmã sozinha naquele momento. E até foi quando ela me ligou, dizendo que não dava mais, porque eu sumia. E eu falei, não, você quer saber a verdade? Eu expliquei para ela o processo todo que eu estava passando, com a minha irmã, que estava muito difícil, que eu não poderia sair de casa para abandonar ela. Aí foi quando ela falou, não, tudo bem, se é verdade eu quero ir até aí para ver. Eu falei, amém, tu tem coragem? Não é tão fácil que você vai ver. Porque muitas pessoas não conhecem o lado espiritual da coisa, né, Varão? Né? E eu falei, você vai ver algumas coisas que você pode ficar meio assustado. Ela falou, não, tudo bem, minha mãe é da Universal também, a gente já viu. Aí foi tudo bem, foi quando aconteceu. Aí ela acabou vindo. Foi até uma noite, por volta de 6, 7 horas, e naquela noite o pastor e a missionária chegou, e eu falei, ó, eles vão começar a orar, e tu tá preparada? Algumas coisas vão acontecer. Ela, tudo bem. Aí foi quando começou a oração, começou aquele processo de libertação todo, varou a madrugada inteira, e eu lembro que naquela madrugada, varou, nós estávamos em umas 8 pessoas naquela sala, Deus tomou a esposa daquele pastor naquele dia na missionária.
usando ela em profecia, porque ainda há profeta na terra, ainda há homens e mulheres de Deus que entregam aquilo que Deus fala, realmente com comunhão, com intimidade com Deus. E eu lembro que naquele dia, Deus usou aquela missionária para dizer: assim diz o Senhor, Deus tem uma obra na vida de cada pessoa que está aqui nessa sala. Daqui Deus vai levantar homens e mulheres de Deus com um ministério poderoso. E eis que te digo, varão, eis que preparei essa varoa para você, e ela será tua esposa. Né? E naquele momento eu não estava preparado, eu nunca imaginei que eu iria casar com ela naquele momento. Aí eu lembro que, logo que amanheceu, nós fomos buscar pão junto de manhã, eu até falei para ela: ó, não acredita muito naquela missionária falou: ah, não, porque esse não é meu intuito hoje, não é casar, né? Não, ela não estou dizendo nada, eu falei: não, mas eu estou falando, de repente, né? E aí a gente não entende, né, varão, os planos de Deus. Ali Deus estava começando a planejar a minha família, que há 16 anos atrás, nós estamos juntos há 16 anos, ali Deus tinha liberado uma palavra. E é isso que me alegra andar com Deus, varão. Porque quando Deus libera uma palavra, a palavra dele não volta vazia, ela se cumpre, varão. Há 16 anos, eu conhecia a minha esposa há menos de um mês. Nunca pensei em me casar com ela, mas Deus tinha liberado uma palavra naquele dia. E a palavra dele se cumpriu. E isso nos traz alegria. Todas as vezes que Deus liberou uma palavra, varão, a Bíblia diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E a palavra dele não passou, ela se cumpriu. Amém. É legal escutar isso, né, o presbítero, porque você vê que Deus tem um plano, já tem um projeto desde lá de trás, né? E justamente numa situação difícil dessa, se você parar para analisar hoje, fala assim: caramba, numa situação, nas piores das situações da minha vida, Deus ainda cuidou, né? Deus ainda revelou uma palavra abençoada, né? E eu fico, é legal de escutar esses testemunhos, porque é edificante para quem está escutando a gente, presbítero. Muitas pessoas, às vezes, procura, de repente, um namorado, a namorada certa. Mas Deus sempre tem o bom, né, para a gente, né? A gente, às vezes, não entende, mas Deus tem preparado já certinho aquilo que Ele quer para a gente, né? Sim, varão. O prazeroso de andar com Deus é isso. Ele nos pega, quem sabe, no pior momento da nossa vida. A gente está vivendo um momento de adversidade, de problema, até de impossibilidade. E quando a gente quer ter esse encontro com Deus, a gente permite Deus entrar na nossa vida, na nossa história. Ele transforma uma impossibilidade num grande milagre. Naquele momento eu estava vendo uma impossibilidade, eu estava vendo a morte da minha irmã. Minha irmã estava morrendo a cada dia, varão. Tentava se matar todos os dias, né? Tentava se cortar, passando adversidade. Minha mãe desesperada. Ali era um momento de sofrimento, era um momento de muita dor. E Deus entrou no momento de dor, ainda me trouxe alegria, me trouxe uma palavra de esperança. É isso que Ele faz. Ele nos traz palavra de esperança no nosso momento de desespero. Verdade, presbítero. E eu queria te fazer mais uma pergunta aqui, cara. Eu queria saber o que te levou a pregar a palavra de Deus, cara. O que te motivou? O que te motivou, no princípio, o que te motivou a levar a palavra de Deus, cara, adiante? Então, varão, a palavra de Deus, desde o começo, Ele sempre usou pessoas para falar comigo, que Ele ia me fazer um pregador. É os dois chamados que eu exerço hoje, é ministrar a palavra e o ministério da libertação, né? E Deus sempre falou comigo que Ele tinha esse chamado de levar a palavra de Deus. E até por um tempo eu acabei resistindo, né? Eu até acabei, de alguma forma, falando: Deus, eu só quero congregar, eu não quero ministrar. Só que quando Deus tem um chamado, Ele começa a nos usar de uma maneira que a gente começa a ficar tão maravilhado e entendendo o propósito dele, que a gente se encanta com aquilo que Deus está fazendo. E no começo, um pouco difícil, mas quando eu ministrava e via pessoas depois do culto nos procurar, falando assim: pô, Deus falou comigo. Hoje eu ia tomar uma decisão, não tomei porque Deus te usou naquela palavra para falar comigo. Hoje eu entrei aqui desesperado, mas quando eu ouvi você ministrar, Deus usou a tua vida para falar comigo e eu já não vou fazer o que eu fazia. Então, isso acaba nos trazendo ânimo, alegria, desejo de continuar levando a palavra de Deus na vida das pessoas, sabe? Porque a palavra de Deus, ela sara, ela cura, ela é uma espada penetrante, ela entra no oculto e no profundo. E quando a gente vê as pessoas sendo transformadas através da nossa vida pelo poder da palavra que Deus nos entregou, varão, isso é um privilégio. No começo a gente meio que quer rejeitar, porque acha que a responsabilidade é muita, mas quando a gente começa a exercer, a gente já começa a entender
que é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus e, através dessa palavra, transformar vidas. É verdade. Eu imagino um pouco do que você passou no começo, que nem você comentou, né? Que a princípio você não queria, você fugia, né? Isso também, até comigo, porque isso essas lives já tinha tocado no meu coração, mas a gente sempre fica com medo, fica preocupado de repente, não se sair bem perante aos olhos de Deus, né? Mas nós temos que confiar, onde nós estamos falando da fé, nós temos que ter a fé que Deus está nos conduzindo, né? Então, é legal isso daí. A gente vê lá na igreja muitas pessoas indo, escutando a palavra, saindo mudada, né? Devido à palavra, né? Ali na igreja ali, ninguém quer inventar nada. É falado aquilo em cima da palavra. Isso que é importante o povo entender, presbítero. Tem que ser dito aquilo que está na palavra, não o que nós achamos, porque nós somos falhos e imperfeitos. Se a gente falar aquilo que nós quisermos, não vai dar nada certo. A pessoa, de repente, vai sair dali pior do que ela chegou. Então, isso é importante, quem está ministrando a palavra, ter consciência do que está falando, porque ela pode, de repente, matar a fé de uma pessoa. Então, acho que, de repente, a nossa preocupação no início, eu acho que deve ser até nesse sentido. De repente, você não falar alguma coisa que, de repente, desagrade uma pessoa. Então, pelo menos comigo, eu fico muito preocupado. No caso das lives, eu jejuo, eu oro a Deus, peço que Deus esteja na direção, porque uma palavra que você fala, uma pessoa, de repente, está passando um momento difícil, ela pode ser fatal, vamos dizer assim, né? É por isso que a gente precisa entender, né, Barão, que a gente tem que estar numa total dependência de Deus, né? A gente precisa entender que quando a gente se coloca a fazer algo para Deus, a gente tem que estar na dependência dele, numa íntima comunhão com ele. Mas, por outro lado, assim, a gente também vê muitas pessoas não exercendo o seu ministério por medo, né, por receio de como vai fazer, de como vai se sair, do que as pessoas vão achar dela quando ela fazer algo. E nós entendemos, Varão, que quando Deus nos chama, ele se responsabiliza, sabe? A Bíblia é bem clara nisso, Varão, que Deus nunca chamou ninguém capacitado, ninguém perfeito. Ele sempre chamou homens que para a sociedade eram despreparados, homens que a sociedade não dava nada. E aí ele capacitou, ele usou, e através dessas vidas, ele honrou, ele salvou vidas, ele transformou pessoas. Então não é diferente na sua vida e na vida daqueles que estão nos assistindo. A maior prova disso era um homem chamado Gideão, Varão. Quando Deus chamou Gideão para livrar o seu povo, o povo de Israel, Gideão era da menor tribo de Israel, a sua família era mais pobre, e ele era o menor da sua casa, era o improvável de Deus. Eu imagino que todos olhavam para ele, ele seria o último homem a ser escolhido. Mas foi ele que Deus escolheu. No primeiro momento ele ficou meio receoso, que é normal comigo, com você. Mas no momento que ele tomou posse e falou, se é Deus que está me chamando, eu vou exercer o que Deus colocou na minha mão, Deus honrou ele de uma maneira poderosa. E assim eu acredito que Deus vai fazer, Varão, através da tua vida, nessas lives que você está exercendo ao Senhor, aqueles que estão nos assistindo, né, que estão andando na presença de Deus, que têm o desejo de fazer a obra de Deus, mas têm receio, quem sabe aquilo que as pessoas vão pensar, ou que não estão preparados. Eu quero deixar aqui um recado, quem te prepara é Deus, quem te capacita é Deus. Você apenas tem que estar na posição, na brecha, buscando a face do Senhor, porque é Deus que vai te usar, é Deus que vai te honrar. E nós estamos aqui, né, algumas pessoas estão nos assistindo. Se uma pessoa ouvir a palavra entrar no coração e houver uma transformação, já estamos satisfeitos, Varão. Porque o nosso prazer hoje, o meu maior prazer é ganhar almas para Cristo. É ver vida sendo transformada. É o que eu sempre peço para Deus ultimamente. Deus, eu quero ganhar almas para o teu reino. Da mesma forma que o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha história, permita-me ganhar outras vidas para o teu reino, para que vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Legal. E, presbítero, quando eu estava passando pelo aquele processo de libertação, de transformação, eu me lembro que eu queria que tivesse, se tivesse culto durante 10 horas por dia, eu queria estar dentro da igreja 10 horas por dia, né? Porque ali as palavras que eram ditas, aquilo confortava a pessoa que estava passando uma situação difícil. É que nem você falou. Se a pessoa escutar a palavra de Deus, ela é transformada. Então, assim, naquele momento, eu confesso a ti que hoje nós temos culto lá, segunda, quarta, sexta e domingo, né? Se tivesse culto de segunda a domingo, eu estaria em todos os cultos.
nós, quando escutamos uma palavra, quando você está passando uma dificuldade, você realmente acredita. E muitas das vezes, quando nós estamos já numa zona de conforto, eu vou até nisso, uma zona de conforto, às vezes nós deixamos de ir para a igreja, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra de Deus, mas é isso que nos fortalece nos dias de hoje. Você pega hoje aí, você só vê derrota, você só vê tristeza, você só vê coisas que não edificam. Se você ligar a televisão no jornal, você... Então, assim, se nós estivermos baseados na palavra, lendo a palavra, escutando uma pregação, escutando um louvor, a gente vai sempre estar firmado em Deus. Então, essa questão da palavra é muito importante. Varão, quando a gente está fragilizado, atravessando uma luta, passando uma adversidade, o homem fica com o coração mais aquebrantado, né? O homem fica mais motivado e sensível a ouvir a voz de Deus, né? O problema dos momentos de vitória, de honra, de prosperidade, que ele traz uma falsa acomodação, né? A gente acaba deixando de buscar da maneira que deveria, de orar da maneira que deveria, e entramos numa acomodação espiritual. Esse é o perigo. Mas quando a gente está enfrentando uma luta, uma adversidade, a gente começa a buscar mais, a gente começa a ter uma intimidade maior. É o que está acontecendo nesses dias. Eu acredito até nisso, né? Todo esse problema que estamos atravessando, onde as pessoas estão, muitos com síndrome do pânico, depressão, as pessoas estão desesperadas, porque a televisão só passa isso, o rádio, as notícias, os amigos, o WhatsApp, a notícia, é só notícia de tristeza, de dor, de morte. Então as pessoas estão muito fragilizadas. Você vê até pessoas que não falavam em Deus, pessoas que não davam tão crédito para Deus, para a igreja, até elas hoje estão desesperadas, pedindo oração, querendo que uma porta da igreja se abra para ela ir, porque as pessoas estão desesperadas para ouvir algo que traga esperança. E eu me alegro com essa live por isso. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de esperança, para dizer para essas pessoas que Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, restaurar o seu casamento, a sua família. Deus é poderoso para agir na sua impossibilidade. Só basta você abrir o coração. Né? Nós queremos dizer que, enquanto o mundo está pregando só derrota, destruição, morte, nós estamos aqui para dizer a esperança. Cristo ele veio para te dar vida e vida em abundância. E é isso que ele quer fazer. Presbítero, tu comentou uma situação que eu quero também colocar aqui, queria a tua opinião, a tua palavra, na verdade. A gente está falando de palavra, você falou agora que Deus quer dar vida em abundância, né? Só que assim, muitas vezes a gente vê na televisão, algumas igrejas, eu não estou aqui para criticar ninguém, só que assim, põe primeiramente a questão da prosperidade na frente. E muitas das vezes que eu vejo aqui na palavra de Deus, ele pregando o amor, né? Que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, eu percebo que muitas igrejas, elas falam mais na prosperidade do que nesse lado. E hoje é o que falta muito no mundo, que é o amor, é que a gente olhar para o nosso amigo que está do lado. Não precisa a gente olhar lá longe, lá na África, olhar o que está acontecendo na África. Se nós olharmos aqui no Brasil, se nós olharmos aqui em Santos, na cidade, a gente vai ver que tem muitas pessoas que estão precisando, às vezes, de uma palavra de amor, que é aquilo que Jesus pregava. Se eu estiver enganado, você pode me falar. E não a prosperidade. Eu creio que se nós estivermos caminhando com Deus, com Cristo, a prosperidade ela vai vir automaticamente. Infelizmente, Varão, nós temos chegado em dias onde as pessoas têm distorcido o evangelho, né? Eles têm levado o evangelho de uma maneira que Jesus nunca pregou, do lado de prosperidade ou de autoajuda. O evangelho sempre foi transformação, né? A Bíblia deixou bem claro quando ele dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a importância sempre foi buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus ele veio para transformar o homem, varão. Ele veio para tirar o homem do lamaçal do pecado e fazer sentar com os príncipes. O prazer de Deus foi sempre mudar o caráter. Se você for analisar, você que passou por essa transformação, a primeira coisa que Jesus faz na vida do homem, quando ele traz ele para a sua presença, é moldar o caráter, é mudar as atitudes. Aquele que rouba já não rouba mais. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que adulterava já não adultera mais. Aquele que se drogava não se droga mais. Aquele que bebia não bebe mais. Porque há uma transformação. Ele é uma transformação, uma mudança de vida, né?
Ele entra com amor, ele cura, ele sara, ele transforma. Só que, infelizmente, algumas igrejas hoje, alguns profetas estão querendo dar para as pessoas aquilo que elas querem. Jesus nunca veio dar para o homem aquilo que ele queria. Jesus veio sempre entregar para o homem aquilo que o seu pai mandou, que era uma transformação, que era uma mudança de vida, para que eles pudessem entrar no reino dos céus. Verdade, amém. Ô, Varão, e assim, eu queria saber também de você, diante de tantas coisas que nós já falamos aqui, o que te motiva, assim, o que dá aquele frio na barriga, assim, quando você vai para o culto, que você vai pregar, o que te motiva? Qual é a tua motivação? Lógico, Deus já é a nossa motivação, mas eu queria, em relação às pessoas que vão lá para escutar uma palavra. Não, agora, uma grande motivação é poder encontrar, depois de um culto, depois de ministrar uma palavra, encontrar vidas ao nosso encontro, vindo conversar com a gente depois e ouvir delas que Deus falou com ela em situações que elas estavam desesperadas. Porque Deus é aquele que trabalha no oculto e no profundo do homem. Há muitas pessoas que vão congregar, vão ir até a igreja, precisando de uma resposta que, quem sabe, se viesse da boca do homem, poderia destruir a sua vida, a sua casa e sua família. Mas quando ela sai da boca de Deus, Deus sabe o que ele está falando e sabe a maneira que vai conduzir. Então, quando a gente encontra uma pessoa que fala, hoje eu ia abandonar minha casa, hoje eu ia abandonar minha família, hoje eu vim para a igreja com a certeza de tirar minha própria vida, hoje eu ia jogar tudo para outro, mas depois dessa palavra de Deus, eu sei o que eu vou fazer, eu não vou fazer mais isso. Se eu ia abandonar minha família, eu não vou abandonar mais. Se eu ia tirar minha vida, eu não tiro mais. Se eu ia continuar no adultério, eu estava no adultério. Quantas vezes eu já ouvi isso? Deus usando a nossa ministração para falar, Deus manda te dizer, abandona esse adultério, abandona esse tipo de vida. E a pessoa vem te procurar e falar, hoje eu vou restaurar a minha aliança com a minha família, hoje eu abandono tudo aquilo que é de errado. Isso nos dá um prazer tão grande, nos traz uma alegria tão grande, varão, que é o que nos motiva a continuar levando a palavra de Deus, a transformação na vida das pessoas, sabe? É vendo as pessoas entrar enfermas, sair curada, entrar oprimida e sair liberta, sabe? Entrar desesperada e sair com esperança. Isso é uma motivação, é uma alegria que nos motiva a cada dia a continuar pregando o evangelho com poder, com autoridade, mostrando para as pessoas que tudo é possível que crer. Assim, eu acompanho um pouco, né, presbítero? Eu acompanho um pouco do caminhar teu e do pastor Eduardo, né? E eu sei que não é fácil, nos dias de hoje, você levar a palavra de Deus. Não é fácil, né? Com tanta dificuldade, às vezes você tem que deixar de fazer. Você deixa de fazer para você, às vezes, atender uma pessoa que está precisando, né? Isso aí é um gesto de amor, de carinho. O pastor Eduardo também não tem nem o que falar. É uma pessoa que é um coração enorme. Ele está nos assistindo também. Queria mandar um grande abraço para ele, né? Então, ele realmente trata as pessoas como se fosse como uma ovelha mesmo. Aquele pastor que cuida verdadeiramente. Então, além de você levar para você, tem que ter um amor grandioso, e você deixar, às vezes, de fazer algumas coisas para você, que o homem, às vezes, a carne, né? Para você estar servindo a outras pessoas, realmente é um gesto de amor mesmo, né? Mano, tá na frente da obra de Deus. Estou junto com o pastor Eduardo, né, no Ministério Batista Renovada, resgatando vidas ali na... Vou até deixar aqui o endereço para aqueles que estão nos assistindo, para nos fazer uma visita, né? Ali na Rua Brás Cubas, 386 Altos, ali no Canal 3. Nós estamos ali há 15 anos, ali ministrando sobre a vida das pessoas, levando a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande, realmente, porque a maioria das vezes você tem que abrir mão da sua vida, daquilo que você gostaria de fazer, para fazer a obra de Deus e para estender as mãos sobre as pessoas. Mas vale a pena, varão. Assim, no começo parece ser um esforço, depois é algo prazeroso. Quando você vê vidas restauradas, famílias transformadas, não tem preço, varão. É o que eu tenho te dito, assim. A minha maior alegria é poder ver a transformação na vida das pessoas, é ver a transformação na família das pessoas, é poder ver famílias restauradas, porque eu que estou ministrando hoje aqui para você, estamos aqui conversando, foi alguém que um dia esteve desesperado, varão. Foi alguém um dia, varão, que bateu inúmeras portas de religiões, de pessoas, de amigos, e nenhuma porta se abriu. Era um momento de desespero, parecia ser o meu fim, o fim da minha família. Mas ali alguém me apresentou um Cristo que ia mudar a minha história, e mudou a minha história. Então, acho que o mínimo que eu posso fazer hoje
é retribuir para as pessoas aquilo que um dia fizeram comigo. E não é diferente. O pastor Eduardo está nos assistindo aí, quero mandar um abraço para ele. Também é um homem de Deus, é um homem com o coração enorme, sempre disposto, está ajudando as pessoas, está estendendo as mãos, está realmente tomando a peleja das pessoas ali, vamos guerrear junto, vamos lutar junto, porque nós sabemos, varão, que lutando junto, buscando a face do Deus vivo, como a Bíblia diz, com Cristo, como diz minha irmã Cassiane, é vencer ou vencer, né? É verdade. Não tem derrota, né, varão? Só tem vitória, né? Com Cristo não tem derrota, varão. E eu te confesso que a gente vê vitória toda hora, varão, porque só o fato de nós estarmos com Cristo já é uma vitória, né, cara? Porque a gente vê tanta dificuldade, e ali na igreja, cara, a gente já viu tanta gente sair curada, cara. Desses 4 anos que eu vou fazer, eu já vi tantas pessoas saírem curadas dali. E às vezes você tá ali e você acha que o teu problema é o maior problema do mundo. Só que na cadeira do lado tem uma pessoa ali que tá forte e o problema dela é 2 vezes maior que o teu, cara. Então, e aí você escuta a história da pessoa e tu fala assim, pô, parece que já é o Espírito Santo falando contigo. Fala assim, tu tá reclamando do teu problema? Olha o problema do irmão do lado, que é 2 vezes pior. É uma enfermidade tremenda. E ele tá ali, ó, guerreando, não desiste, com um sorriso no rosto. Então isso aí é uma lição que nós temos que levar pro resto da vida, né? É isso que é o bom, né? De estar congregando, de estar buscando ali o Senhor, de estar indo na igreja, porque você começa a acompanhar algumas situações que é normal do ser humano achar que o teu problema é o problema mais difícil de ser resolvido. O jugo que você está carregando é o jugo mais pesado do mundo. E aí você começa a se achar inferior, a achar que o teu problema não tem mais jeito, que a situação está acabada. Aí, de repente, você começa a congregar e você começa a ouvir testemunhos, né? Daquela pessoa que estava enferma, né? Que nós já vimos tanto testemunho na igreja, de pessoa ser curada de AIDS, pessoa ser curada de câncer, sabe? Coração grande, Deus curar problema na garganta, Covid agora, pessoas internadas, e Deus curar de tantas enfermidades. E a gente contempla o poder de Deus. E aí, nesse momento que você escuta esses testemunhos, varão, você entende que se Deus pode fazer na vida daquela pessoa, Ele também vai fazer na sua. É isso que a gente quer passar para as pessoas. Mostrar que há esperança, que tudo é possível ao que crê, varão. Que é possível realmente. Então é isso que nos motiva. É mostrar para as pessoas, vale a pena perseverar, vale a pena acreditar em Deus. Porque a Bíblia é bem clara nisso, varão. Para Deus não há impossível. Não tem impossível para Deus. Não há problema difícil que não seja resolvido com Ele. Deus é maravilhoso. Eu confesso que Deus tem transformado minha vida de um jeito, cara, que a gente fica até... Quando a gente conta para as pessoas, né? Não é para todo mundo que nós podemos contar, né? Tem as pessoas certas, né? Mas quando eu conto para as pessoas ficam maravilhadas, porque quando você busca uma melhora, porque nós temos que buscar uma melhora constante, né? Você tem que buscar uma melhora constante. Então, o que Deus tem feito na minha vida, presbítero, o que eu tenho aprendido, né, em oração, o que eu tenho aprendido é tremendo, cara. E Deus tem sido tão fiel na minha vida que isso que nós estamos fazendo não é nada, cara. O que nós estamos falando que Deus pode fazer na vida de cada um que está nos assistindo hoje, tudo que nós fizemos não é nada, cara. Né? Não é nada. E justamente nós passamos por diversas dificuldades justamente para nós estarmos levando aquilo que Deus fez na nossa vida para as pessoas acreditarem. Nada melhor do que um testemunho, que nem você deu aí agora, que na tua conversão, que nem eu já dei o meu testemunho, e muitas pessoas vão dar, as pessoas acreditar que se Deus fez na tua vida, na minha vida, pode fazer na dela também. Nós não somos filhos prediletos, né? Que a gente sempre escuta isso. Deus é pai de todos, mas nós temos que confiar, acreditar e andar nos caminhos do Senhor, né? É isso que a gente sempre, no nosso ministério, a gente sempre tenta passar para as pessoas, né? Que não adianta querer fazer barganha com Deus, né? Tu tá passando uma prova, desemprego, dificuldade, não. Com Deus nós temos que buscar a face dele, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Ali você tem que buscar o Senhor, entregar a tua vida, entregar o teu coração, buscar a face do Senhor, porque os teus problemas Ele sabe, Ele conhece, Ele vai mudar a tua história. Como a gente sempre tem falado, a nossa obrigação, varão, é estar orando constantemente, lendo a palavra, abandonando os pecados, as velhas práticas e confiando
que Deus tem poder para entrar em todas as áreas da nossa vida, porque Deus cuida, varão. Deus é pai. Você é pai, eu sou pai. Nós queremos sempre dar o melhor para nossa filha, não é assim? Nós sempre queremos dar o melhor para nossos filhos. E Deus não é diferente. Só que um pai só consegue dar o melhor para os seus filhos quando ele encontra um filho obediente, um filho que entende aquilo que o pai está falando. Com Deus não é diferente. A gente sempre passa para as pessoas lá. Se verdadeiramente você tiver uma vida reta diante de Deus, você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar da tua vida de uma maneira tão poderosa, que aqueles que te conhecem não vão entender. Não foi assim na tua vida, mano? Quantas pessoas olhavam para você naquele momento tão difícil, achavam que você ia morrer, achavam que você estava com inúmeras doenças, todo mundo já desesperado. E olha o que Deus fez na tua vida, e como tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. É isso que Deus faz. Amém, varão. E eu creio que Deus vai fazer muito mais nas pessoas que estão ao nosso redor, cara. Eu peço sempre a Deus para que leve essas lives aos 4 cantos do mundo, cara. Que se uma pessoa escutar uma palavra e Deus quiser agir, Deus vai fazer grandes coisas, né, cara? E eu, diante disso, presbítero, eu queria pedir para que você deixasse uma palavra para o povo, né? Deixasse uma palavra para o pessoal, falasse alguma coisa, porque o teu testemunho você já deu, nós já estamos com 40 minutos de live, né? Nós também não queremos fazer uma live de 1h30, nós queremos fazer uma coisa bem objetiva para que atinja o coração das pessoas. Então, eu queria que você deixasse uma palavra, que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo nessa noite de sábado. Então, o que eu queria deixar para aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento é dizer para elas que há esperança. Com Cristo há esperança. Que, quem sabe você que está nos assistindo nessa noite, você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você não serve mais a Deus da maneira que você serviu um dia, e a tua vida, quem sabe, está vivendo um momento desesperador. Eu venho te dizer que é possível Deus mudar a tua história com uma decisão apenas sua. Se você nessa noite entender que é necessário você voltar para os caminhos do Senhor, você se firmar com Deus, você voltar para a presença dEle como Ele tem te chamado, Ele é poderoso para entrar em cada área da tua vida que parece estar destruído. Deus é um Deus que te ama, Deus é um Deus que muda a história. Um dia eu achei que a minha vida estava destruída, já não tinha mais jeito, a minha família estava acabada. E eu permiti que Ele entrasse na minha vida, Ele restaurou minha casa, minha família, e me deu muito além daquilo que eu pedi ou daquilo que eu pensei. Porque Ele é Deus. E assim Ele quer fazer na vida daqueles que estão nos assistindo nessa noite, mano. Deus quer mudar a tua história, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer salvar os teus filhos, Deus quer honrar o teu ministério, Deus quer alcançar os teus familiares, as pessoas que você ama. Mas é necessário que você faça a sua parte, que você dê um passo de fé nessa noite. Que passo de fé é esse, presbítero? Você que está afastado, voltar para os caminhos do Senhor. Você que não aceitou ainda Jesus, aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Porque no momento que você entregar a sua vida para Deus, você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, amém, presbítero. Essa é a palavra, né? Voltar aos caminhos do Senhor, né, o presbítero. Presbítero, eu queria, de coração, te agradecer, tá, pelo convite, te agradecer pelo testemunho. Um testemunho que eu creio que tenha sido edificante para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, de repente não pôde acompanhar agora, né? Eu creio que Deus vai tocar no coração das pessoas, presbítero. Nós precisamos estar falando da palavra de Deus para as pessoas. Hoje nós só estamos vendo o desespero no povo, desespero, e você vê muitas lives aí, presbítero, falando de um monte de coisa, de futebol, falando de show, de não sei o quê. E essa foi a minha ideia, essa foi o meu pensamento. Então, do fundo do meu coração, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar me apoiando nessa situação, né? Pelo Ministério Igreja Batista Renovada por estar me apoiando nesse meu projeto. Eu fico muito grato, muito feliz. E eu creio que é o começo. Eu creio que é o começo de grandes coisas, presbítero. Não, sim, varão. Com muita alegria nós estamos aqui, te apoiando, orando, intercedendo, te ajudando naquilo que for possível, para que você possa continuar esse projeto lindo, de levar uma palavra de Deus, uma palavra de esperança ao coração das pessoas. Ainda mais nesse momento que eles estão precisando, porque só tenho ouvido notícias que trazem tristeza, trazem temor, trazem desespero. E mais do que nunca é necessário ouvir uma palavra de esperança, varão. Uma palavra que traga alegria ao coração dessas pessoas.
E eu não poderia deixar de dizer, é necessário que todos entendam que não há caminho se não for Cristo. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, o homem está chegando num ponto, varão, de tristeza, de destruição, porque o homem tem vivido os seus prazeres. As pessoas vivem correndo atrás de dinheiro, de fama, de conquista, de realizações pessoais, mas depois que alcançam aquilo que elas queriam, elas se frustram. Porque aquilo que elas achavam que ia preencher o vazio do coração delas não preenche. Era um carro melhor, era uma casa melhor, era ganhar muito mais do que ela ganha, era morar numa casa muito melhor. Quando consegue, se frustra, porque não é isso, varão. Nós somos a criatura, Deus é o Criador. A criatura sozinha, varão, ela nunca vai conseguir chegar aonde o Criador sempre quis que ela estivesse. E só Deus, só estando na presença do Senhor, nós vamos alcançar o plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. Não é carro, não é casa, não é dinheiro. O homem necessita da presença de Deus em sua vida. Por isso que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo nessa noite, ei, ainda há tempo, há esperança. Não há nada nem ninguém que possa te trazer a felicidade que você tem procurado como Deus. Não é as coisas materiais que vai trazer ou preencher esse vazio que é no teu coração. Só Deus pode preencher, varão, o vazio do coração do homem. O homem precisa entender isso. Ele é o único que pode preencher o vazio do coração do homem. Que você possa nessa noite compreender, meditar sobre isso e entender que o Senhor está te chamando, está de braços abertos, esperando uma decisão sua, um passo seu, para mudar a sua história. Amém, presbítero. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, abençoe a tua família. Tenha uma boa noite e que Deus possa ter falado no coração de todos que nos assistiram hoje. Amém? Amém, mano. Eu que agradeço esse convite e mais uma vez convido a todos. Você que precisa ouvir uma palavra de Deus, você que está passando por um momento difícil, nós nos encontramos ali na Rua Brás Cubas, no canal 386 Altos. Tenha certeza que lá você vai ter uma palavra de Deus ao teu coração. Deus tem uma palavra para você para mudar a tua história. Deus abençoe, varão. Muito obrigado por esse convite e que você continue focado no propósito que o Senhor colocou no teu coração. Amém, amém, presbítero. Obrigado aí, Deus abençoe. Um abraço. Amém. Um abraço. Pessoal, queria agradecer a todos que nos acompanhou, tá? Muito obrigado. Sábado que vem nós vamos estar de volta aqui, tá? Eu creio que Deus falou ao coração de muitos. Muito obrigado por estarem apoiando esse projeto. Não é meu, esse projeto é de Deus, é o projeto do Senhor. Então, eu quero aqui deixar uma boa noite, um bom final de semana a todos. E não esqueçam, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus abençoe. Boa noite.